salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Nós vamos, na aula precedente, nós falávamos sobre a sala do trono, a descrição, os elementos que aparecem. E no capítulo 5º, nós terminamos o capítulo 4, no capítulo 5º nós concluiremos essa descrição. Por enquanto, nós temos ali representadas as duas pessoas trinitárias, por enquanto ainda não apareceu a imagem do Cordeiro, que agora é que vai entrar em cena. E nós vamos agora prosseguir nessa constituição do cenário, do ambiente, para que nós possamos ter um olhar mais completo, panorâmico desta realidade. Capítulo 5º, versículo 1. Vi depois, ou seja, depois dessa aclamação, que é aquela aclamação que os 24 anciãos, juntamente com os 4 seres que estão diante do trono, aclamavam a Deus, Então, aí logo em seguida, João diz, vi depois na mão direita daquele que está sentado no trono, ou seja, Deus, o Todo-Poderoso, está sentado no trono, havia um livro enrolado. Quando a gente usa a palavra livro na nossa cabeça moderna, pós-moderna, nós temos a imagem de um livro como nós conhecemos, com essas páginas que nós conhecemos. Mas tratava-se de um pergaminho que era enrolado. Esse pergaminho que era enrolado. Então, na mão daquele que estava sentado no trono, ou seja, Deus, havia um livro escrito por dentro e por fora, ou seja, estava cheio de revelações. Naquela época, a escrita de um livro era muito cara, porque era feita à mão, não havia imprensa, conforme vocês podem pressupor, e o material, o pergaminho, o papiro, ele era muito caro. Então, naquela época, as letras, as palavras, elas não haviam uma separação. Esse espaçozinho que nós conhecemos em nossos, por exemplo, na Bíblia aqui, existe uma separação entre uma palavra e outra para indicar o início e o fim de uma palavra. Naquele tempo, para aproveitar o máximo possível a superfície do texto, então eles escreviam as letras, as palavras tudo emendadas, sem haver uma separação clara entre as duas, entre as muitas palavras. Tudo isso para aproveitar o máximo possível a superfície do texto. Então, quando ele diz assim, escrito por dentro e por fora, significa um livro que foi aproveitado no máximo possível, nas duas faces. Normalmente o papiro, sobretudo o papiro, era escrito só numa face. A face de trás ficava em branco. Então, quando ele está dizendo assim, um livro que foi escrito por fora, por dentro e por fora, significa dizer que o que está contido ali, o que foi escrito ali, preenche todo o livro, ou seja, trata-se de uma grande revelação, e essa revelação foi capaz para poder caber no livro, teve que usar as duas superfícies, frente e verso do livro. Vi então, aliás, aquele que estava sentado no trono estava segurando na mão direita um livro escrito por dentro e por fora. E esse livro estava selado com 7 selos. Mais uma vez, o numeral 7 representando a totalidade, a perfeição. E selo era nada mais, nada menos do que uma forma de garantia de inviolabilidade. Os documentos, os documentos, por exemplo, os reais, oficiais dos governos, eles queimavam uma parafina, uma espécie de parafina, uma espécie de cera, queimavam, derretia, e eles lacravam o livro depois de enrolado, eles lacravam com esta cera, que ficava marcado com o sinete. O sinete era o próprio anel da autoridade representada. Então ele havia o desenho no sinete, então eles
depois que derretiam essa cera, e aí eles marcavam com o símbolo do poder que ele representa. No caso, o anel do imperador, o anel do juiz e assim por diante. Esse sinete ou esse selo representa a inviolabilidade. Normalmente, bastava um selo para garantir que aquele documento não poderia ser violado, não poderia ser aberto. Se alguém violasse, poderia ser submetido às penalidades correspondentes à violação de um documento oficial. Quando ele diz assim, ele foi marcado com 7 selos, para mostrar que o que está escrito é tão, digamos, é tão sigiloso que o sinal de 7 demarcações com o sinete mostra a gravidade da mensagem que está contida, de maneira que o numeral 7, conforme eu já falei, perfeição, dá uma elevação da importância de um lado da mensagem, mas também da inviolabilidade do que está contido lá. Então, a mensagem foi enviada para alguém e essa mensagem não poderia ser violada. Então, vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Ou seja, a quem esse livro está destinado? E quem finalmente será tão grande o suficiente para ter acesso a uma informação tão sigilosa e ao mesmo tempo tão importante quanto ao que está contido, representada pela delicadeza dos 7 selos que estão aqui representados aqui nesse livro. Quem é digno de abrir o livro e rompendo os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra ou sob a terra era capaz de abrir nem de ler o livro. Ou seja, ninguém era dotado de tal grandeza, dessa grandeza, para poder abrir, para ter acesso a essa mensagem. E aí João continua dizendo, versículo 4, eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Eu chorava muito porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Um dos anciãos, lembrem que aqui os anciãos são 24, um dos anciãos, porém, consolou-me, dizendo, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Pronto, aqui nós temos alguns elementos que são bastante importantes para a gente fazer uma pausa aqui, para a gente se deter um pouco nesse elemento. Então, pela primeira vez é mencionado o Redentor, aquele que Deus Pai enviou, nascendo de uma mulher, foi assumindo a condição humana e ofereceu o grande sacrifício de si mesmo ao Pai pela remissão dos pecados da humanidade, agora aparece pela primeira vez. Um dos 24 anciãos consola o vidente, porque o vidente se desespera ao perceber certamente, pelo fato de saber que ali tem uma mensagem, essa mensagem, uma vez que Deus abriu o acesso ao vidente das realidades futuras, que estaria por acontecer, mas infelizmente algo ficaria escondido porque não havia ninguém que fosse digno de abrir os 7 selos. E depois aí um dos 24 anciãos vai dizer que aquele que venceu, o leão da tribo de Judá, que é uma imagem não muito recorrente, mas me parece que é no livro do profeta Isaías, faz alusão ao leão da tribo de Judá, e me parece que alguns 2 salmos aludem ao leão da tribo de Judá. Então, como eu mencionei, por ocasião da explicação dos 4 viventes que estão diante do trono, um deles era o leão. Na Bíblia, o leão ele é símbolo da força, o símbolo do poder. Inclusive, na nossa linguagem popular, nós dizemos que o leão é o rei da savana, é o rei da selva. De fato, a imagem do leão, ela sempre foi muito explorada como símbolo do poder. No mundo medieval, na realidade medieval, dos reinos europeus medievais, o leão, a imagem do leão sempre era usada como símbolo do poder do reino. Muitas das vezes, nos palácios
nos tronos onde os reis sentavam-se, haviam as cabeças dos leões esculpidas para representar o poder e a potestade e a força de cada rei. Então aqui ele menciona o leão da tribo de Judá. O rebento de Davi venceu para poder abrir o livro e seus 7 livros. A pergunta que se impõe aqui é: esse leão, que também não menciona o nome, né, mas faz-se alusão claramente à terceira pessoa da Santíssima, aliás, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, no caso, agora estaria completa as 3 pessoas divinas. Essa alusão a ele é evocada o aspecto redentor. E essa dimensão redentora, ele venceu sob a tirania, saiu vencedor sob a tirania do adversário, que foi aquele que, além de ter levado a humanidade à corrupção, no caso, no início, nos primórdios da vida humana, mas também aquele que também tentou o próprio Cristo. É muito interessante a gente observar nos evangelhos as várias tentativas que o maligno fez para Jesus não morrer na cruz. Não que o maligno tivesse amor, tivesse compaixão, tivesse compadecimento ou pena de Jesus por causa do sofrimento da cruz. Porque ele sabia, na realidade, que na cruz, nesse momento do Calvário em que ele foi julgado, ali estava em xeque a tirania do próprio maligno, do próprio opositor. Por isso que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, ele entrou para vencer, e essa batalha foi uma batalha sangrenta, como toda batalha. Davi, nós sabemos, Davi foi o grande pacificador, porque Davi foi aquele que trouxe paz, estabilidade e prosperidade para o reino de Israel. Mas a paz de Davi, o domínio de Davi foi alcançado através do derramamento de sangue, um massacre dos seus inimigos que sucumbiram diante de sua espada, diante de seus exércitos. Nesse confronto entre o leão da tribo de Judá e o inimigo, houve também um grande derramamento de sangue. O que é interessante é que o derramamento de sangue, o massacre, não foi do inimigo do ponto de vista físico, mas foi através do derramamento de sangue do vencedor. Olha que contraste. Aquele que venceu foi ele que verteu o sangue. O massacre fisicamente caiu sobre o cordeiro, o leão da tribo de Judá. O banho de sangue veio sobre ele, mas foi exatamente, misteriosamente, curiosamente, nesse banho de sangue, nesse derramamento de sangue, que houve a sua vitória. A sua vitória foi garantida exatamente por causa de que, por meio da cruz, por meio dessa batalha sangrenta, que houve o derramamento de sangue, e o derramamento de sangue foi do próprio vencedor. Depois nós vamos ver essa imagem muito mais explícita um pouco mais adiante. E aí ele é o vencedor, aquele que venceu, é ele que, portanto, se torna o digno de abrir os 7 selos. Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé. Uma imagem muito interessante. Lá na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma, onde está a basílica onde está sepultado São Paulo, por isso que recebe esse nome, Basílica de São Paulo, na fachada da basílica tem um mosaico, muito bonito por sinal, em que é apresentado esse cordeiro, muito interessante, o cordeiro de pé, em cima de uma pedra, como se fosse um altar, e ele ferido. Do lado do cordeiro sai sangue, né? Sangue e várias ovelhas ao redor, vários cordeiros que se alimentam, que bebem desse sangue que desce, que sai do seu corpo, do corpo do cordeiro que foi imolado. A imagem que João emprega aqui, imolado, mas de pé, veja que parece contradizer, porque se ele está imolado, ele está morto. Mas o fato dele estar de pé significa que ele está vivo. Então corresponde exatamente àquele cordeiro que foi oferecido em sacrifício, por isso que o sangue sai do seu lado, em alusão à imagem da cena, a cena joanina do 4º evangelho, do centurião que com a lança abre, perfura o lado de Cristo, de onde sai sangue e água. Então, de um lado nós vemos que
está mencionado na imagem do cordeiro que está imolado, ou seja, o Redentor, aquele que com o seu próprio sangue, derramando o seu sangue, saiu vencedor no confronto com o oponente, com o seu adversário, que é o maligno, mas ao mesmo tempo ele está de pé porque ele não foi derrotado. Nem a morte foi capaz de vencê-lo, nem a morte foi capaz de detê-lo. E na língua grega, que foi o idioma que foi usado para escrever os evangelhos, o Novo Testamento, de modo geral, em grego não existe a palavra ressurreição. Existe a palavra que é usada pelos cristãos para significar a ideia de ressurreição, que é a palavra histemi ou anistemi. São duas palavras que são similares. Histemi, literalmente, traduzindo para o português, significa de pé. Quando nós olhamos as palavras histemi ou anistemi, Paulo gostava mais de usar a palavra anistemi. Nas cartas, quando ele falava sobre a ressurreição, ele usava a palavra, o verbo anistemi. Ele foi posto de pé. Dá a ideia de que se alguém morreu, mas ele foi colocado de pé, significa dizer que ele não está mais morto. Então, com essa expressão, usando essas palavras histemi ou anistemi, os cristãos dão a ideia de que aquele que foi aparentemente vencido, misteriosamente foi posto de pé. E Paulo usa muito a expressão, na forma passiva, para dar a ideia de que o sujeito da ressurreição foi o próprio Deus. Foi Deus quem ressuscitou Jesus dos mortos. Então ele sempre vai dizer, Paulo ele sempre vai se expressar da seguinte maneira: Jesus foi posto de pé, usando o verbo na sua forma passiva, dando a entender que na realidade, quando na ação de ressuscitar, Jesus não tinha condições de, claro, por estar morto, o morto ele é passivo. Ele não tem condições de praticar nenhuma ação sobre si, não tem domínio sobre si. Mas se um outro sujeito, por meio de seu poder, ele pratica a ação de erguer, ou seja, de devolver a vida a este que morreu, aí sim, o que estava morto agora torna-se um ser vivente, um ser vivo, que voltou a viver para não morrer nunca mais. Então, o cordeiro que foi imolado, mas misteriosamente foi posto de pé. Por isso que ele está cordeiro imolado, mas posto de pé. Interessante que ele está sob o altar. Olha o que ele diz aqui. Com efeito, entre o trono, com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Ele está de pé, mas como que se tivesse sido imolado. Tinha 7 chifres. Vamos ver aqui 2 elementos interessantes. Chifres na Bíblia significa poder, representa o poder. São as armas do touro. Quando eu fui explicar sobre os 4 seres que estão diante do trono, um deles era um touro. E eu dizia para vocês que esses 4 elementos eles são o que há de mais nobre e de mais portentoso que existe na criação. O touro, como sendo a potência dos animais domesticados, o leão, como sendo a potência selvagem, o homem, como sendo a potência universal, e a águia, como sendo a potência dos ares. Entre as aves, o império das aves, a águia é a que se sobressai, ou seja, o touro tem sua potência entre os animais domésticos. Ele se sobressai pelo seu poder. E as armas do touro são os chifres. São com eles que ele domina o seu território. Inclusive os touros, eles disputam territórios com outros touros. Dentro de uma manada, o touro é um animal extremamente territorial. Então ele disputa o seu território, digamos, o seu harém, que são as suas esposas, que são as vacas que fazem parte do rebanho. Ele disputa o seu domínio por meio da briga usando as chifradas, os chifres. Então, chifre na Bíblia vai ser sempre a apresentação, ou exprime a ideia de poder. 7 chifres, se nós sabemos que o numeral aqui 7 não é um valor matemático, mas é adjetivo, significa a plenitude do poder. Ou seja, esse cordeiro, ele tem 7 chifres, ele não tem apenas 2 chifres como os cordeiros convencionais, os cordeiros comuns. Seria uma espécie de anomalia. Ele tem 7 chifres.
E uma vez que nós dominamos a ideia de que os chifres sempre significam o poder, a força, a potência, a arma que garante o domínio do animal, se ele tem 7 em vez de 2, significa dizer que ele tem a plenitude do poder. Nenhum outro cordeiro vai ser capaz de se opor ao seu domínio. Então, esse cordeiro que está de pé, ele tem 7 chifres, ou seja, ele tem a plenitude do poder. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Eu expliquei também que olhos significa a ciência, a sapiência. Quando eu mencionava os olhos ao redor da face dos 7 viventes, dos 4 viventes, que eu explicava que era a sabedoria, o olhar da sabedoria. Eu expliquei até para vocês aquilo que Aristóteles dizia no início da sua metafísica, no seu livro, a metafísica dos 7 sentidos, os 5 sentidos, são através deles que nós conhecemos todas as coisas. Mas, dentre os 5 sentidos, o mais importante é o sentido da visão, porque é através da visão que eu tenho acesso ao maior número de informações. Eu demoraria mais tempo para compreender o que é um objeto. Suponhamos que eu nascesse cego, se ele tivesse nascido cego, você demoraria mais tempo para conhecer, ter uma ideia de algo que é descrito verbalmente, você está ouvindo alguém descrever, você demora mais tempo para compreender o que está sendo descrito do que se você estivesse vendo. Ou seja, a visão, ele nos permite compreender de maneira mais plena, mais perfeita, de maneira mais rápida. Por isso que a visão, ele era símbolo da sabedoria, da sapiência. Se esse cordeiro tinha 7 chifres, ele tinha a plenitude do poder. Ele era onipotente. E se ele tinha 7 olhos, e os olhos significam a sabedoria, a ciência, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, nada se oculta aos seus olhos. E se eram 7 olhos, significa que ele era o onisciente. Então, o cordeiro, vamos retomar as características. Era um cordeiro, ele estava como que imolado, ferido, mas ele não foi derrotado, estava de pé. A palavra ristemi significa estar de pé, ou seja, é vencedor, foi abatido, mas foi posto de pé. Depois, ele tem a plenitude do poder, onipotente, representado nos 7 chifres, e ele é onisciente, tudo sabe, nada se oculta ao seu olhar. Seu olhar tudo compreende, tudo vê, tudo perscruta. Então, essas são as características do cordeiro que está do lado direito do que está sentado no trono. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que é a própria ciência. É tanto que quando o Espírito foi dado, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, sobre a igreja também passou a ter ciência. E o dom de ciência é um dos 7 dons do Espírito Santo, é um dos dons do Espírito Santo, o dom da ciência, o dom de conhecer todas as coisas de forma misteriosa. Então, este ser também é dotado do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, Jesus era ungido pelo Espírito Santo, por isso que é chamado Christos, ungido, e era quando ele foi, uma vez por ocasião de um embate com os fariseus disseram que ele expulsava os demônios pelo espírito de Beelzebu. E aí Jesus entendeu que essa acusação contra a força que operava nele era um pecado contra o Espírito Santo, porque quem fazia Jesus agir, quem agia em Jesus era o Espírito de Deus. Interessante que a fonte da sabedoria do Cordeiro era o Espírito. E esse Espírito de Deus é também a fonte da sabedoria da igreja. Os apóstolos, que têm a função de governar, de compreender, de ler e interpretar os mistérios divinos, a igreja o faz por meio da ação portentosa do Espírito Santo de Deus, que está na igreja, que está em cada batizado. Então, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, o Cordeiro, né? Ele estava à direita de Deus, do Pai. Inclusive, no credo, nós dizemos isso. Está sentado à direita de Deus Pai. O Espírito está diante do trono, mas o Cordeiro está à direita do Pai. Se nós olharmos assim, nós vamos formar um triângulo de 3 lados, né?
o Pai no centro, no trono, o Filho à direita, formando uma linha paralela, e o Espírito que fica diante do trono, formando assim um triângulo que na imagem, na literatura, não só na literatura, mas na imagem simbólica, é sempre símbolo da Trindade. O triângulo como expressão da Trindade, Santíssima Trindade. Ele veio então receber o livro, aquele livro que estava na mão do que estava sentado no trono, que tinha os 7 selos. O Cordeiro vem receber o livro que estava na mão daquele que estava sentado no trono. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 viventes que estão diante do trono e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro em adoração, para adorar ao Cordeiro. Porque anteriormente todos se curvaram para adorar o que estava no trono. Mas agora a adoração é voltada para o Cordeiro. Todos voltam para o Cordeiro. Não faz a menção da adoração do Pai, né? No caso daquele que é, que era e que vem, que está sentado no trono. Não faz menção à adoração do Espírito de Deus. Por quê? Porque o Pai e o Espírito não adoram o Filho, porque eles não são inferiores. Entre as 3 pessoas divinas não há uma adoração recíproca. Mas as criaturas ou os demais elementos, os seres que estão na sala do trono, são eles que adoram, ora o Pai, ora o que está sentado no trono, ora aquele que está à direita do Pai, que é o Cordeiro. Então todos se curvam para adorar. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma cítara para cantar hinos, né? E taças de ouro cheias de incenso, que aí começa a liturgia. No início, acho que não lembro se foi na quinta aula, eu dizia que havia uma combinação entre a sala do trono com o templo, porque são as duas realidades, fundem-se numa só realidade. Porque agora é uma liturgia que acontece. Nós temos o elemento central, que é o Cordeiro, que é o animal que foi oferecido, o ser que foi oferecido em sacrifício, mas agora tem o incenso, que é o símbolo da adoração. Jesus, quando criança, quando recém-nascido, os reis magos, segundo a descrição de Mateus, levaram ouro, incenso e mirra. O incenso em alusão ao sacerdócio de Cristo, que era um elemento que era usado dentro do templo para a adoração a Deus. Queimava-se incenso diante da Arca da Aliança. Então todos se curvam para adorar o Cordeiro e apresentam-se taças de ouro cheias de incenso, enquanto que os 24 anciãos tocavam cítaras, cantando, adorando o Cordeiro. E esse incenso representavam como as orações dos santos, a oração que era feita de toda a humanidade, que era disposta, que era apresentada diante do Cordeiro. Eles cantavam um cântico novo. Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste imolado por teu sangue, resgatado para Deus, homem de toda tribo, língua, povo e nação. Então aqui é resgatado a obra salvífica, que o verbo é usado no passado, significando dizer que a imolação aconteceu em algum evento do passado. Mas isso é recordado, é recobrado diante da liturgia. O fato salvífico, redentor, foi algo que se deu no passado, mas que por meio da liturgia, por meio da memória que era feita, esse sacrifício foi retomado nessa liturgia. Deles fizestes para nosso Deus uma realeza de sacerdotes. Eu dizia também em aulas precedentes, e aqui o Apocalipse me permite mais uma vez retomar essa informação, que pelo batismo nós fomos incorporados a Cristo, e nessa incorporação a Cristo
nós somos ungidos com a unção que nos habilita para 3 funções. Nós nos tornamos em Cristo sacerdotes, profetas e reis. São 3 munos ou 3 encargos que Deus fez repousar sobre Jesus, sobre o Cordeiro, e que em virtude do batismo nós também somos chamados a exercer, nós chamamos o tríplice munus de Cristo. Todos cantavam esse cântico novo, e um dos elementos, uma das mensagens condensadas no cântico novo, dizia: fizestes para nosso Deus uma realeza, ou seja, nós somos reis, nós vamos reinar. Eu já expliquei para vocês isso na realidade dos 24 anciãos que reinam com Cristo. Mas nós somos sacerdotes. Somos uma raça real e sacerdotal. E eles reinarão sobre a terra. Aquilo que eu também mencionava, aquilo que eu também dizia. Todos nós reinaremos com Cristo. Nós não somos espectadores do reino. Nós somos efetivamente sujeitos no reino de Deus. Nós somos parte de maneira ativa no reino de Deus. Nós não somos uma massa governada, nós somos um conjunto, um corpo organizado que é chamado também a reinar com Cristo. Em virtude do tempo, nós vamos fazer uma pausa aqui e na aula seguinte nós vamos concluir esta segunda parte, nós vamos concluir esse capítulo 5º a respeito da nossa inserção no governo do reino de Deus, que nos foi reservada, predestinada por meio do sacrifício redentor de Cristo. Na próxima aula nós iremos culminar e, portanto, encerraremos essa descrição dessa sala do trono / liturgia do templo. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.